Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Há um país. Há um país além de um grande rio, cheio de flores, de prazer e luz. É destinado às almas resgatadas. Ali não há mais pranto nem mais cruz. Lá onde a morte não mais entrará, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei destas nações tão lindas, os salvos todos com prazer receberá. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins, a embalar as palmas prateadas dos vales perfumados por jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu busco ver sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso Jesus O mais doce nome é Jesus. É consolo e paz. Sua mensagem, uma vez escrita, é consolo e paz. Sua mensagem falada também é consolo e paz. Por isso nós a oferecemos com prazer, porque o mais doce nome
é Jesus. Jesus é nome cheio de amor, mais terno que as flores do jardim. É consolo e paz quando estou em dor, alento sempre eterno pra mim. Doce sim é o nome de Jesus. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Lembrando este nome sem igual, as mãos do meu querido Salvador, feridas foram para me salvar, e o meu viver em suas mãos vou pôr. Jesus, teu nome paz me vem dar. Doce sim é o nome. Então arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Morar em sua luz, lembrando esse nome sem igual. Coisa bonita, ouvintes, é cantar sobre o lindo país e sobre esse doce nome, né? O mais doce nome que é Jesus. Oxalá que todos nós obedecêssemos, praticássemos aquilo que cantamos, que pregamos, que lemos na Bíblia, né? Não há outro nome dado nos céus pelo qual devamos ser salvos. Portanto, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Porque é o mesmo Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. É o mesmo Deus, por isso um só nome. Porque é só uma pessoa. Quem vê a mim, vê o Pai. Vamos praticar aquilo que cantamos, que pregamos, que lemos na Bíblia. E assim seremos mais vitoriosos, alcançaremos mais vitória na fé. A fé, Jesus comparou com o grão de mostarda. Não precisa ter uma coisa muito grande, um espetáculo muito grande. Não. É uma coisinha simples, como o grão de uma mostarda. Mas você sabe que a semente da mostarda não tem jeito de ser misturada? Não pode haver enxerto. Ela não pode ser híbrida. A mostarda tem uma semente que não aceita cruzamento. Isto fala de uma fé que não aceita mistura. Uma fé pura e simples. Jesus está falando para os seus discípulos, não para os incrédulos. Para aqueles a quem ele chamara e dera poder para expulsar demônios, curar enfermos, pregar o arrependimento. Isso está em São Mateus, capítulo 17, a partir do verso 14. Todos devem conhecer este caso.
um pobre homem, um pai de família, tinha um filho que era lunático e sofria muito. Às vezes o demônio o jogava no fogo e muitas vezes na água. Então era um filho que tinha que ser sempre vigiado. Que coisa tremenda em comparação ao dia em que estamos vivendo. Se os pais não estiverem de olhos nos filhos, de repente eles estão no fogo, ou então na água, estão no abismo, no perigo. Mas o pai fez uma coisa muito boa. Oxalá que todos os pais fizessem assim. Ele, na verdade, sofreu, de início até decepção. Teve lutas. Mas, como sempre, quem busca Jesus não fica desiludido, não fica decepcionado. Bom, ele foi em busca de Jesus. Mas ele levou seu filho aos discípulos de Jesus, acontecendo que os discípulos não deram conta de expulsar aquele demônio e ficaram naturalmente num aperto muito grande. Porém, Jesus, chegando, reprovou a incredulidade, a ponto de dizer: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei o menino aqui, o rapaz. E então repreendeu o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Bom, nessas alturas, os discípulos ficaram derrotados, não é? Aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram para ele: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, que não se mistura, que não mistura sua natureza com credos e dogmas, etc. Direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Muito bem, ouvintes, aí está um quadro diante de nós. Os discípulos tinham aquele poder, eles tinham poder suficiente para expulsar o demônio que estava naquele menino. Mas eles não puderam fazê-lo. E Jesus respondeu por quê. Porém, Jesus lhes havia dado poder para curar toda classe de enfermidade, expulsar demônios, curar leprosos, e até para levantar os mortos. Agora, a promessa é para todos quantos o Senhor chamar. E vamos lembrar que Jesus disse que isto é para quem crer, para todo aquele que crer. O que crer e for batizado no seu nome, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demônios, se pegarem serpentes não lhes acontecerá nada, e estes sinais hão de seguir aqueles que creem. Agora, voltando para os discípulos, pensemos em nós também paralelamente com eles. Eu lhes dei este poder. Eu tenho lhes dado este poder. Agora, por que vocês vivem subjugados por demônios?
O próprio Senhor Jesus disse que se o valente, o dono da casa, não for maniatado primeiro, então o inimigo não pode entrar ali. Mas se ele for maniatado, amarrado, então o inimigo pode entrar ali e saquear sua casa. Antes que os lares fossem amarrados pelos sistemas mundanos, carnais, impuros, imundos, eles jamais poderiam ser violados. A desgraça jamais poderia tomar conta das famílias. Agora, como podem homens estar prometendo coisas para o povo, que parece que vai levar o povo para os céus, como se o povo não fosse sofrer mais, sem pensar antes de tudo em expor o sinal, fazer uma limpeza moral e espiritual em seus lares, sem antes de tudo vencer o inimigo, vencer a Satanás, tirar os vícios, a imoralidade, as revistas imundas, os jornais imundos, o cigarro, o álcool, a jogatina, os bailezinhos baixos e funestos, espiritualmente e moralmente falando, de dentro de suas casas, as roupas manchadas do pecado, como disse São Judas. Vamos prometer céu para um povo mergulhado no pecado, que quer melhores dias? Não há homem que possa consertar a terra. Eu não me refiro a esta nação, mas sim à terra, às nações, sejam elas desenvolvidas. Quanto mais desenvolvidas, mais pecaminosas. Quanto mais recurso, mais pecado, mais imundícia, mais soberbas, mais crimes, mais coisas horríveis. Esta é a grande verdade. Mas por que isto não acontece? Bom, no seu lar pode acontecer. Muitos outros lares ficaram oprimidos por Satanás. Mas o daquele pai de família foi liberto, porque ele foi aos discípulos, ele foi a Jesus Cristo. Agora, Jesus lhes deu este poder, porém eles não tinham a fé para fazer funcionar este poder que tinham. Eles tinham cartucho, mas não tinham como detoná-lo. Estavam parecendo o elefante, com tanta força, e uma pequena moça fazendo o que quer dele. Tanta força, tanto poder, mas não sabem usá-lo. Todos os meios de publicidade, todas as leis que Deus criou, estão sendo mal usados. Estão sendo usados para a autodestruição, para a própria destruição daqueles que usam. E isso é poder. Isso é poder. Pense nisto um pouquinho. Mas um poder mal usado quer dizer autodestruição. Foi quando eles fizeram a pergunta para Jesus. Agora, Jesus era aquele que tinha o poder e podia exercer o poder. Ele tinha aquilo que ele professava, aquilo que ele pregava. Ele tinha fé juntamente com o seu poder. Por que foi assim? Ele disse, eu de mim mesmo não posso fazer nada. Agora, se ele não podia fazer nada de si mesmo, que podemos fazer nós? Mas a coisa está aí. Ele entendeu a sua posição. Ele sabia o que era, porque as Escrituras haviam prometido que ele faria essas coisas. Então, todas as Escrituras se entrelaçam para provar que ele era exatamente o que as Escrituras prometiam. E ele sabia quem era.
Então ele confiava no que Deus havia feito dele. Mas nós ficamos pensando assim agora. Tratarmos sobre Jesus, a essas alturas, o que resolve para nós? Ele era assim, ele tinha tal poder, mas ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e ele derramou-se de si mesmo na igreja para quê? Agora, se assim foi com ele, não podemos nós confiar no que Deus tem feito de nós? Ou seja, crentes, homens e mulheres, crianças e mocidade, que têm uma fé pura, sem mistura, que tem uma fé que conhece a sua voz quando ele chama, quando ele fala, que tem uma fé como a semente de mostarda. A coisa não está implicando somente o tamanho da semente, mas também a natureza e a qualidade da semente, que não tem possibilidade de ser misturada. Não tem possibilidade de fazer um híbrido ali. Sim, com Jesus era desta forma. Quando quiseram fazer dele rei, ele não deixou misturar o seu espírito. Ele sabia que ele era um rei. E ele governaria não a Judéia, mas sim a terra. Ele será o governador da terra dentro em breve. Jesus, ele vem impetrar uma intervenção universal, tomar de volta todas as leis que foram pervertidas. O governo universal, ele tomará de volta nas suas mãos. E ele vai reger as nações com vara de ferro, diz as Escrituras. Com ele, aqueles que creram com a fé igual à semente de mostarda, que não pode ser misturada, cuja natureza é pura e não aceita ser hibridizada, misturada, ser um híbrido. Agora, por que não podemos nós confiar no que Deus tem feito de nós? Crentes verdadeiros. Ele tinha fé no que era. E se você é crente com a fé igual a uma semente de mostarda, você terá fé no que você é. Você é um crente no que Jesus diz, no que a palavra diz, em relação ao porte da mulher, do homem, em relação ao seu batismo no nome de Jesus Cristo, em relação à unicidade de Deus. Você tem uma fé sem mistura, sem credo, sem dogmas. Você é um crente e você tem fé em Deus. A Bíblia nos diz então agora, se o nosso coração não nos repreende, então nós temos paz com Deus. Nós podemos conhecer sua voz. A voz de Jesus quando ele chama. Se você tem esse tipo de fé, você conhece que esta é sua voz. Ouve, amigo, que triste vagueias, sem ter de Jesus salvação. Uma voz meiga e doce te chama. Agora só nos resta dizer: Deus os abençoe com esta mensagem de fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouve, amigo, que triste vagueias, sem ter de Jesus salvação. Uma voz meiga e doce te chama, porque fechas o teu coração. A voz te chama suavemente. Abre agora a porta do teu coração. A voz te chama com insistência, pois em teu coração quer habitar
o perdão Jesus Cristo oferece. Oh, quão grande foi seu amor, sobre a cruz o seu sangue vertendo, tornou-se o teu Salvador. A voz te chama suavemente, abre agora a porta do teu coração. A voz te chama com insistência, pois em teu coração quer habitar. Esta voz que tão meiga te chama, em breve há de silenciar, e então será tarde, ó amigo, sozinho tu has de ficar. Jesus convida suavemente, queres tu a ele hoje aceitar? De manso bate a tua porta, pois em teu coração quer habitar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder nos mostra a criação. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar. Na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. E quando enfim eu for ao céu subindo, contemplarei a glória do Senhor. Adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, Senhor, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande